Olá, gente boa! Essa é aquela boa hora onde você separa esse tempo especial para pensar em missões. Afinal, a grande comissão é para todos nós. No programa Povos e Línguas de hoje, vamos até o Uruguai, um país marcado pelo secularismo e ceticismo. O fundamento dessa nação está na razão. O humanismo é muito forte na educação uruguaia e para isso temos nos preparado, eu de forma pessoal, eu tenho me preparado através da palavra como ferramenta. Em um bate-papo com a nossa equipe e comissionados, o apelo de todos é um só: resgatar a dignidade do obreiro e capacitá-lo de maneira adequada para a ida aos campos missionários. Eu tenho falado muito de um envio maduro, né? É o momento da igreja brasileira enviar com responsabilidade. E como sempre, aquela boa palavra bíblica para renovar seu coração para a obra missionária. Às vezes, quando ando pelas nossas igrejas, eu tenho a impressão que muito poucas pessoas compreendem ou entendem ou se identificam com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Sou devedor significa uma compreensão profunda, um entendimento profundo daquilo que Deus fez por nós. É o que você vai conferir agora, aqui no programa Povos e Línguas. Movimentos pós-modernos relativizaram a relação do homem com Deus e consigo mesmo. Esta realidade conseguiu desvalorizar vários conceitos estabelecidos na sociedade, principalmente os que dizem respeito ao cristianismo. E na América do Sul, este cenário é mais marcante no Uruguai. Lá, o secularismo tomou conta. Entrou de uma forma de indiferença quanto à religião e às ponderações teológicas. Quando Deus me chamou, eu estava terminando minha pós-graduação, mas Deus me apresentou uma causa mais nobre. Deus apresentou que, apesar de eu ter buscado ser a advogada, buscar a justiça, Deus queria fazer justiça nessa nação e me apresentou esse plano e eu estou aqui. Meu nome é Vânia Santos, sou missionária aqui em Montevidéu, Uruguai. Bem-vindo! Poder estar aqui para mim é um privilégio. Deus me chamou para essa nação. É uma cidade onde as pessoas cada dia estão se abrindo mais para o Evangelho, apesar de toda a fortaleza, mas Deus tem feito coisas tremendas. E eu cada dia estou mais apaixonada pelo que faço, estou convicta do que Deus quer fazer nessa nação, do que Deus quer fazer nesse lugar na vida dos uruguaios. É uma cultura que eu tenho cada dia me adaptado mais. Amo o mate uruguaio, amo o espanhol, amo os uruguaios, amo essa nação. Estamos aqui em frente à porta da Cidade Velha. Essa porta é um marco que divide a história da cidade antiga e da cidade nova. E agora nós vamos entrar um pouquinho no que é a arquitetura dessa cidade antiga.
Estamos aqui na Praça Matriz, a primeira praça pública do Uruguai, com um formato bem típico dos seus colonizadores espanhóis, que de um lado tem a igreja, do outro lado o Estado. Essa praça marca bem a história do Uruguai. 1825 foi quando o Uruguai fez sua primeira declaração de independência. 1828 foi quando o Brasil, juntamente com Inglaterra, Argentina, reconheceram essa independência. Aqui estamos de frente ao monumento do General Artigas. E abaixo desse monumento tem os ossos, os restos mortais desse general, que está aberto para visitação, onde os turistas podem visitar e conhecer um pouco da história do Uruguai. Bem, essa aqui é a nossa base, é o lugar onde eu vivo. É um lugar muito aconchegante. Na verdade, é uma base pequena, pioneira, e isso nos faz sentir muito em família. E, bom, a gente agora vai entrar aqui no devocional que a gente tem toda manhã, com toda a base. E, bom, é assim que convido para que podamos estar juntos nesse tempo. Bem, agora eu vou estar indo para a escola de estudo bíblico. É uma escola de 9 meses que esse ano eu estou tomando como forma de preparar-me, porque o Uruguai é uma nação que necessita da palavra de Deus, e nós, como missionários, necessitamos dessa ferramenta poderosa que destrói todas as fortalezas. Bem, essa é a base na qual eu trabalho, e aqui na base a gente tem 4 escolas funcionando. Tem a escola de discipulado, que foi a escola que eu trabalhei durante 2 anos. Temos a escola compacta, que a direção está com Raquel Reis. Raquel Reis, que também é diretora da escola de estudo bíblico, na qual eu estou fazendo nesse momento. E tem a escola de aconselhamento, que é a escola dirigida por uma brasileira, uma pessoa fantástica, Márcia Urbano, na qual de verdade eu queria ter o prazer de apresentá-la para vocês. Fazem 14 anos que eu estou trabalhando no campo missionário, e desses 14 anos, 10 eu estou trabalhando diretamente com aconselhamento bíblico. E fazem 5 anos que eu estou aqui em Montevidéu trabalhando com a escola de aconselhamento. Então, nossa base missionária ela tem recebido missionários de várias nações, como Colômbia, Argentina, Chile, Bolívia, e vários outros países têm vindo aqui receber da formação e nos ajudar nesse trabalho com o Uruguai, com trazer o Uruguai para Jesus. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Nós, como missionários aqui em Uruguai, temos entendido e hemos visto que o fundamento dessa nação está na razão. O humanismo é muito forte na educação uruguaia
E para isso temos nos preparado, eu de forma pessoal, eu tenho me preparado através da palavra como ferramenta. É muito comum você sair pelas ruas de Uruguai, você vê pessoas que não têm um lugar, que não têm uma casa, mas que têm um livro na mão. Por quê? Porque tudo passa no campo da mente, tudo passa no campo da razão. E a gente precisa levar a verdade de Deus através da literatura. Existe uma realidade que é muito vital aqui no Uruguai, que a gente tem que estar orando muito. O maior índice da América do Sul de suicídio está comprovado que é no Uruguai. E essa é uma realidade que infelizmente é abortado muito processo. Por anos, o Uruguai foi considerado como cemitério de missionário por conta desse espírito de morte, esse espírito que vem sufocando os projetos de Deus. Mas eu também vejo que esse é um novo tempo para o Uruguai, um novo tempo para essa nação. A gente tem se levantado, Deus tem levantado missionário, Deus tem levantado pessoas que amam essa nação, que dispõem sua vida para poder entregar nessa nação. E a gente tem visto, pouco a pouco, Deus mudar a mentalidade do Uruguai. E nós estamos crendo que Deus está levantando uma nova geração, uma geração que seja parte, que possa realmente acreditar que Deus tem propósito com a vida deles, que Deus tem muitas coisas para liberar, tem destino de vida para essa nação e não de morte. O Uruguai hoje está de frente a uma realidade muito distinta do que a igreja brasileira conhece. 3% da população do Uruguai conhece a Jesus, são cristãos. O Brasil hoje tem 40 milhões de habitantes que professam a fé, que declaram que Jesus é o Senhor. Eu queria nesse momento poder fazer um apelo à igreja brasileira, despertar a igreja brasileira a essa realidade. É missão da igreja brasileira, somos parte dessa missão, temos esse compromisso e necessitamos ser resposta para essa necessidade. Para que o Uruguai veja Jesus, você tem que vir e anunciar e mostrar que ele é real, que não é um mito, que não é uma história. Eu quero desafiar a igreja a aceitar o chamado que Jesus fez de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Para mim não foi fácil renunciar à minha vida, mas eu não troco a minha vida hoje em missões pela vida anterior. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a cara, esse é o rosto dessa nação. O Uruguai necessita de Jesus. Eu queria desafiar você a ser parte, a somar com a gente nessa grande missão de levar o Uruguai a confessar a Cristo. Deus lhe bendiga. Fale com o Senhor para que Ele restaure o primeiro amor no coração de cada cristão que vive naquele país. Daqui a pouco, vamos pensar mais uma vez na importância do treinamento missionário. Não saia daí! Seu carro. Ele está com você todos os dias. Ele facilita a sua vida. E nós facilitamos para que você nunca fique sem ele. Assistência e seguro automotivo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma solução completa e inédita que cabe no seu bolso. Carro reserva, condutor livre, sem avaliação de perfil. Assistência de verdade como você nunca viu. Trust. Seu carro seguro. Sempre. trustassistência.com.br. Você sabia que a maior parte dos comissionados abandonam
os campos missionários por falta de capacitação adequada ou apoio de alguma igreja local? É hora de nos levantarmos como igreja e adotarmos estratégias para o bom treinamento dos obreiros. Confira mais um pouquinho do que rolou no encontro dos colaboradores do movimento Povos e Línguas, uma iniciativa que nasceu no coração de líderes de várias denominações cristãs e que tem como principal objetivo capacitar e enviar missionários para os 4 cantos da terra. A igreja prega muito sobre a bênção, né? Mas a Bíblia fala que a bênção de Abraão, o final dela é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu tenho falado que a bênção completa é tocar as nações. E outra coisa que fala em Deuteronômio 28 é que você emprestará às nações. Então eu creio que chegou a hora da igreja brasileira emprestar para as nações. Sadler, como diretor da Missão Amém, que tem enviado pessoas há tantas décadas para os campos, qual seria a importância? Vamos destacar aqui a importância da capacitação dos vocacionados antes de realmente enfrentar a batalha. Exatamente, nós pensamos na capacitação integral da pessoa, né? Ela tem que estar bem consigo mesma, se conhecer bem e também olhar o mundo ao seu redor e ver quais são as necessidades e como ela se prepara para essas necessidades. Eu tenho falado muito de um envio maduro, né? É o momento da igreja brasileira enviar com responsabilidade. No caso de missões, a pessoa é bom que ela conheça a Bíblia, isso um treinamento teológico vai dar para ela, um treinamento de língua, um treinamento linguístico vai dar isso para ela, um treinamento missiológico, ser treinado por pessoas que trabalham na área de missões e, claro, assim, um treinamento pessoal e espiritual. Pastor Eovaldo Ramos também é parceiro nosso aqui no Movimento Povos e Línguas e tem sempre participado dos nossos encontros com alguma contribuição da sua experiência no campo. E eu gostaria, pastor Eovaldo, que falássemos agora um pouquinho do chamado, desmistificar esse chamado. A grande comissão é para a igreja. Todo membro da igreja, todo membro do corpo de Cristo está na grande comissão, tem esse chamado, tem essa vocação e tem esse dever. Todo mundo. Agora, eventualmente, o senhor pode discernir alguns uma ação específica para o qual ele precisa de maior treinamento ou coisa que o valha. Mas o chamado é para todo mundo. Podemos dizer que a igreja, então, ainda envia pouco, seja local, seja em outras terras, e o senhor acha que isso deve a quê? Bom, lamentavelmente eu tenho de admitir que a igreja brasileira envia muito pouco. Nós temos uma igreja forte, uma igreja que poderia contribuir muito mais com a ação missionária, tanto de envio para as nações que ainda não receberam nenhuma notícia de Cristo, como para ajudar aqueles que estão agora cansados da história e precisam de renovação. Cabe a mim e a você não nos conformarmos com este século, mas transformá-lo pela mudança da nossa mente. Assim, chegaremos à plenitude da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nações. Onde estaria a lacuna do evangelho praticado nos tempos modernos? Nós acabamos nos voltando muito para nós mesmos. Começamos a querer construir grandes templos, gastar conosco, gastar com o supérfluo. Então, isso tira o foco missionário. O senhor acredita que a liberdade de expressão, nosso país é livre religiosamente, isso acaba nos acomodando, nos trazendo um conforto? Nós somos de um país muito abençoado, uma terra cheia de benesses, e a nossa igreja nunca padeceu de sofrimento, de perseguição intensa.
Quando os primeiros missionários chegaram aqui, realmente houve um período muito difícil. A primeira fase da história da igreja foi muito difícil, mas a igreja cresceu muito e a nova geração não se lembra disso. Então, a gente não lembra mais das agruras do Evangelho e isso faz com que a gente não se compadeça, por exemplo, da igreja que está sendo perseguida. A outra coisa é que nós ficamos encantados com o nosso crescimento e começamos a envidar todos os esforços aqui dentro. Quando a gente tinha de agradecer a Deus por esse crescimento, mas lembrar que esse crescimento nos torna ainda mais responsáveis com a obra missionária. Pastor Paulo Botrel, vamos falar um pouquinho das angústias e crises vividas por um vocacionado antes de ir a campo. Eu creio que muitas vezes é a falta de uma clareza maior sobre a questão até do chamado. Muita gente tem uma visão muito mística do chamado. Então espera-se uma confirmação sempre muito sobrenatural de Deus, sendo que a ordem de fazer discípulos de todas as nações já foi dada. Então eu creio que a gente precisa mostrar para a igreja, para os jovens e adultos também, de que o chamado é para todos mesmo, que não precisa colocar tanto mistério. Como pastor de missões, o senhor percebe que quais são os principais motivos que fazem um missionário desistir, retornar do campo? Existem mazelas da igreja envolvidas nesse motivo? Eu creio que há muitas questões que trazem a pessoa de volta. De modo geral, muitos vão assim num afã muito grande de fazer missões e não vão com o preparo necessário. Outro problema grave, além da falta de preparo, é o entrosamento da equipe. Dizem os missiólogos que um dos maiores problemas do retorno do campo, prematuramente, é a questão da equipe. O pessoal não se entrosa, entra egoísmo, não tem flexibilidade para aceitar as ideias uns dos outros, alguém tentando se impor, e há então muitas separações por causa de problemas de equipe. É na troca de experiências que os parceiros do movimento Povos e Línguas encontram um novo fôlego para impactar a igreja do século XXI. E a chamada é fazer o evangelho conhecido em todas as nações. Estou muito empolgado, porque eu creio que o Espírito Santo está levantando movimentos como esse, como esse programa. Ao redor do Brasil, vários líderes e vários pastores estão se empolgando, estão se engajando nesse mover do Espírito Santo, que é a hora da igreja brasileira. Você que é pastor, que é líder, meu irmão, é a hora de você se engajar naquilo que os céus estão engajados, que é a evangelização do mundo, que é o reino de Deus sendo estabelecido na terra, nas nações. Eu acho que o programa Povos e Línguas é uma chamada do Espírito Santo para a igreja brasileira. Eu creio que o Espírito Santo está se movendo e nós estamos aí no centro da vontade dele e eu estou esperando boas notícias. Não adianta muito recurso e pouco conhecimento. E nem vice-versa. Muito conhecimento e nenhum recurso. Precisamos resgatar o valor dos nossos missionários. E você? Como pode contribuir com este legado? Em instantes, aquela boa palavra bíblica para acalentar os nossos corações. Hola, mi nombre es Damián Figueiredo, yo soy de Montevideo, Uruguay. Y es un agrado de poder compartirles del trabajo que están haciendo los misioneros brasileños aquí en el Uruguay. Yo soy fruto de uno de esos trabajos, gracias a Baña Santos y a su dedicación, y que hoy yo puedo estar acá en los caminos del Señor. Y quería animarles a que puedan seguir enviando misioneros brasileños apasionados por las almas, apasionados por Jesús, para que puedan seguir bendiciendo la nación del Uruguay. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Quando eu penso em missões, um verso sempre me chama a atenção. Romanos, capítulo 1, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Você já prestou atenção nesta expressão sou devedor?
Às vezes, quando ando pelas nossas igrejas, eu tenho a impressão que muito poucas pessoas compreendem ou entendem ou se identificam com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Sou devedor significa uma compreensão profunda, um entendimento profundo daquilo que Deus fez por nós. Quando eu penso de onde o Senhor me tirou, o que Ele fez com a minha vida, aquilo que Ele tem me permitido viver, puxa, como eu sou grato a Deus. Mas sabe, eu vejo tantas pessoas dentro da igreja ainda pensando, o que Deus vai fazer por mim? Que bênçãos a mais Ele vai me conceder? Que dom ou que experiência eu vou receber? Enquanto isso, no coração de Deus pulsa aquele desejo, aquela vontade. Não quero que nenhum se perca antes que todos sejam salvos. Eu fico observando os cultos de missões, tão pouca gente, as reuniões de oração, as ofertas missionárias quase insignificativas no nosso país, minúsculas. Mas, de outro lado, os cultos da bênção, os encontros de avivamento, todos atrás de receber algo. Sabe, o apóstolo Paulo fala de uma maneira revolucionária de agir. Eu sou devedor. Se nós entendermos o significado dessa palavra, eu creio que podemos viver uma nova realidade missionária. Por que eu deveria me preocupar com o Nordeste brasileiro? Porque sou devedor. Por que deveria me preocupar com as crianças pobres de Angola, resultados ou refúgio de guerra? Porque sou devedor. Somos devedores. Deus tem nos dado tanto que o mínimo que podemos fazer é devolver um pouco às pessoas daquilo que temos recebido. Eu tenho tido muitas bênçãos da parte do Senhor, mas a maior de todas é a salvação gratuita que Ele me concedeu. E o meu desejo é que o mundo inteiro ouça a respeito disso. Então não quero medir sacrifício, não quero medir investimento que eu tenha que fazer para anunciar em todos os lugares a respeito de Jesus. Você se lembra daquela parábola do credor incompassivo? Aquele homem que, chegando diante do rei, pede perdão a ele e recebe imediatamente, de graça, um perdão de uma dívida impagável. Pois é, quando ele sai lá fora, encontra o seu conservo, que lhe devia uma mixaria. A atitude dele é dura, cobradora, e ele, agarrando pela gola, diz, paga-me o que me deve. Ah, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus ficou indignado. Indignado. Você observa que ele não ficou indignado de perdoar uma dívida tão gigante, mas ficou indignado com a atitude mesquinha daquele que, tendo recebido tanto, não foi capaz de dar tão pouco. Nós estamos recebendo imenso perdão e não perdoamos ninguém. Nós recebemos tantas bênçãos e não passamos nada. Um dia, Deus chamou Abraão e disse, eu te abençoarei, Abraão, mas você será uma bênção para todas as famílias da terra. E você? Será que você já compreende que é um devedor? Quem se enxerga devedor é missionário. Quem compreende a urgência, a necessidade, a dor, o desespero que está aí fora, de um mundo que não será salvo, a não ser que a igreja lhe pregue o evangelho. Quem compreende isso, quem assume postura de devedor, torna-se um reconciliador, um portador das boas novas, uma bênção nas mãos de Deus. Meu desafio a você, a partir de hoje não pergunte mais o que Deus pode fazer por você. Ele fará. Mas pergunte, o que eu posso fazer? Como eu posso, usar a minha vida para abençoar tantas pessoas? Missão começa quando cada um de nós se enxerga um devedor. Devedor, vamos fazer missões. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço. O programa Povos e Línguas de hoje chegou aqui ao seu final. Mas espera aí. Não encerrou não. Você pode nos acompanhar pela internet. Quer saber mais? Acesse lá povoselínguas.com.br ou então visite o Facebook Povos e Línguas, tudo junto. Que o Senhor te abençoe de modo exponencial. Não esqueça, ore pelo Uruguai, para o Espírito Santo ser derramado nesse país maravilhoso. Até a próxima, gente boa. Um grande abraço.